Olha, se dependesse do Paulo Guedes, Lula já é o futuro presidente do país. Porque ele tem dado tantos presentes para a campanha do Lula que é um negócio inacreditável. E é por isso que na campanha do Bolsonaro, Paulo Guedes é execrado lá dentro. Porque depois de toda aquela história do salário mínimo que eles tentaram desmentir, mas pegou muito mal, o Paulo Guedes agora tá falando de CPMF. Olha só, às vésperas do segundo turno. E o Lula fez um aceno hoje muito importante falando que não vai ser um governo do PT, mas um governo do povo brasileiro. Na sua opinião, é mais um presente, é mais um erro do Paulo Guedes? Ou ele é meio abobalhado, mesmo para não usar uma palavra mais ofensiva? Deixa o seu like se você gosta desses presentes que o Guedes dá ao Lula e, claro, se inscreva no canal. E essa história toda da CPMF foi trazida pela revista Veja. E o Guedes, ele começa a soltar essas coisas da cabeça dele, que depois ele desmente. Não, isso é tudo mentira. Tudo mentira nada. Todos esses projetos do Paulo Guedes, redução do salário mínimo da aposentadoria, aumento agora, criação de CPMF, tudo tá lá na cabeça dele, prontinho para sair em 2023. Porque nós sabemos que o Guedes quer fazer isso. E ele já tinha proposto lá atrás a criação de uma CPMF, que acabou com a demissão do lado do Marco Sintra, o presidente da Receita, enfim. E agora o Guedes volta com essa história. E por quê? E é um projeto que vai beneficiar somente os empresários, a camada mais pobre da população. Claro, nós vamos nos dar mal. Porque o Guedes ele deu desoneração na folha de pagamento para várias empresas. Ou seja, o Estado ele deixa de receber imposto atrelado aos pagamentos salariais de alguns setores empresariais. Só que aí o que acontece? Com a desoneração, você tem menos arrecadação. E esse dinheiro precisa sair de algum lugar, precisa vir de algum lugar. E qual é a ideia do Paulo Guedes? Manter certas folhas de pagamento desoneradas, mas compensar com a criação da CPMF. E aí o que vai acontecer? Nós, a população em geral, nós vamos pagar isso, porque é uma lei que beneficia os empresários, porque os empresários não vão pegar essa redução dos custos produtivos ou dos custos trabalhistas e investir na criação de empregos, não, porque o que gera emprego é claro que é a demanda. Então os empresários eles pegam esse valor a menos que eles têm que pagar, absorvem como lucro, ficam mais ricos e o restante da população paga os lucros dos mais ricos com a criação da CPMF. E ele é um desastre, claro, para a campanha do Bolsonaro. Óbvio, porque esse tipo de fala, esse tipo de notícia que acaba surgindo faltando 3 dias, 4 para a votação no segundo turno, é um desastre, pessoal. Tanto que a campanha do Bolsonaro, segundo colunistas do UOL, tem falado que a campanha execra o Paulo Guedes dentro, xinga o Paulo Guedes, fala horrores. Eles dizem que o Paulo Guedes é um estagiário do André Janones, porque fica municiando tanto a campanha do Lula que depois não tem como a campanha do Bolsonaro correr atrás para tentar apagar os incêndios criados pelo Ministério da Economia e pelas falas desastrosas do Paulo Guedes. Como foi a situação do salário mínimo? A história do salário mínimo é que o Guedes ele queria quebrar o piso do orçamento para evitar que o salário mínimo e também as aposentadorias tivessem reajustes dentro da inflação. Então, a partir do plano do Paulo Guedes, o governo não iria precisar reajustar o salário mínimo nem as aposentadorias pela inflação. Ou seja, se a inflação aumenta e o salário mínimo não, a população brasileira perde poder de compra. E depois o governo Bolsonaro tentou correr atrás, falar que era mentira. Nós até suspeitávamos, que pudesse ser alguma estratégia do Bolsonaro para desmentir o Paulo Guedes e aparecer como sendo o defensor dos mais pobres, o defensor das classes mais humildes. Mas se foi uma estratégia, deu errado, porque pegou muito mal toda essa história. E agora, nova CPMF para prejudicar justamente a classe mais trabalhadora, a classe mais pobre. É um presentaço que o Paulo Guedes deu para a campanha do Lula, que precisa, obviamente, se recompor nessa última semana. E parece que se recompôs. Porque a campanha do Lula estava discutindo, nas 3 primeiras semanas do segundo turno, o pântano dos costumes. Foi para o lamaçal que foi proposto pelo Bolsonaro. O Bolsonaro mergulhou na lama e falou para o Lula, vem, e a campanha do Lula foi. E agora, com o presente que o Paulo Guedes deu na semana passada sobre o salário mínimo, e agora também com o presente da CPMF, a campanha do Lula tem tudo para pautar essa terceira semana. E é muito importante que a pauta da terceira semana seja a pauta da campanha do Lula, porque isso acaba criando musculatura, criando movimento, criando tendência e expectativa para o próximo dia 30, que é
o dia da votação no próximo domingo. Na sua opinião, você vai colocar nos comentários. O que você achou desse presente do Paulo Guedes? Ele quer nos prejudicar? Parece que sim, né? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E a campanha do Bolsonaro, claro, se desespera com tudo isso. Porque a campanha do Bolsonaro, ela não quer que a discussão migre para a economia. Óbvio, porque o Bolsonaro não tem absolutamente nada para apresentar no ponto de vista econômico. E o que ele tem para apresentar? Redução do salário mínimo, aposentadoria e CPMF. Então a campanha do Bolsonaro, ela quer que a discussão sempre fique no campo dos costumes, mas não está conseguindo. E o episódio do Roberto Jefferson provocou um desespero na campanha do Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro não vai perder votos, isso é óbvio, ele não vai perder votos para o Lula entre ali os mais fanáticos. Esses aí vão votar no Bolsonaro, mesmo que o próprio Jesus chegue aqui e dê um abraço no Lula. Faça barba junto com o Lula. Né? Mas eles vão continuar votando no Bolsonaro. Só que o episódio do Roberto Jefferson pega os indecisos. E é uma parcela considerável e decisiva para o próximo domingo, já que vai ter uma disputa apertada. Então, vendo que o caso do Roberto Jefferson, do salário mínimo, pegou no contrapé da campanha, eles começaram a falar umas bobagens, tentar forjar provas de fraudes nas inserções de rádio, no Nordeste, uma palhaçada, uma papagaiada toda que nem o Valdemar Costa Neto e o Ciro Nogueira acreditam que vai virar alguma coisa. Eles estão dizendo que é só uma briga de ego entre o Fábio Faria e o Fábio Weingarten para ver quem que é o mais Fábio da campanha do Bolsonaro. Uma grande bobagem, uma grande perda de tempo que pode acabar prejudicando o próprio Bolsonaro, porque a campanha pode ter cometido crime ao levantar falsas acusações sobre um tema muito sério. E eles estão querendo, começou alguns bolsonaristas falarem que não, isso aí tem que adiar a votação do segundo turno. Mentira, não vai acontecer absolutamente nada. Enquanto a campanha do Bolsonaro bate cabeça e bate cabeça pesada, a sorte é que eles têm a cabeça oca, então é levinho, não vai causar nenhum tipo de dano, né? Porque a cabeça de bolsonarista é uma cabeça oca. O Lula faz acenos e acenos muito importantes. Hoje, o Lula ele fez um grande evento na PUC em São Paulo. E ele falou que o governo dele não vai ser um governo do PT, mas um governo do Brasil. Alguns jornalistas ficaram até surpresos com essa fala do Lula, mas não nos surpreende, pessoal, porque desde o início da formação dessa chapa, dessa aliança com o Alckmin, o Lula tem falado que o objetivo dele é um objetivo de reconstrução do Brasil para 2026. Então ele trouxe o Alckmin, está fazendo uma grande frente junto com expoentes do PSDB, do PSD, do MDB, até mesmo o João Amoedo pode participar se quiser, para fazer essa grande frente e aliança de reconstrução nacional, porque o Bolsonaro destruiu as nossas instituições republicanas. Onde o Bolsonaro passou, ele destruiu. Ele destruiu o MEC, ele destruiu o Ministério da Economia, ele destruiu as nossas leis, ele destruiu o nosso meio ambiente, o IBAMA, os órgãos de fiscalização, as repartições públicas, ele foi destruindo tudo. Então Lula e Alckmin vão ter um trabalho imenso até para resgatar a nossa credibilidade internacional nesses próximos 4 anos. Algumas figuras da imprensa ficaram surpresas. O Lula tá falando que não vai ser um governo do PT. É um aceno que ele tá fazendo. Na verdade, ele só está reforçando os acenos que ele já fez no início com a chapa do Alckmin. É claro que nesse final, seguindo inclusive aquilo que a Simone Tebet recomendou, estão destacando mais isso para reduzir a rejeição ao antipetismo ou ao governo Lula. Porque nós vimos na pesquisa da Quest que metade dos votos do Bolsonaro são votos anti-Lula. E o Lula não quer pegar esses votos que já estão com o Bolsonaro. O que ele quer fazer é pegar os indecisos. Esse é o grande ponto. E é claro que essa fala do Lula, dizendo que vai ser um governo de reconstrução, um governo do povo brasileiro, e saindo do jogo de 2026, mexe completamente no jogo político nacional. Porque o Lula falou, eu não quero disputar 2026. Essa vai ser a minha última disputa. Isso é papo de político. Sinceramente, eu acredito no que o Lula está falando. Porque o Lula, quinta-feira agora, vai completar 77 anos. Se ele for disputar 2026, ele vai disputar com 81. Ele vai sair com 85. Não dá, né? Falta energia, falta gás, falta até mesmo saco pra, com 85 anos, deixa eu curtir minha vida, deixa eu curtir aqui a Janja. Então também tem toda essa situação envolvendo o Lula, a idade dele. Tá? E claro que o caminho para 2026 fica aberto. Então isso até acaba aplainando algumas rusgas ou algumas desconfianças que poderiam haver com o Lula. Porque o Haddad é um postulante para 2026, Simone Tebet, o Geraldo Alckmin também,
o Tarcísio de Freitas, candidato a Bolsonaro em São Paulo, o Romeu Zema. Sabendo que o Lula não tem interesse em disputar 2026, tudo se tranquiliza na política. E aí fica cada um por si para disputar 2026. Então o Lula hoje, ele está aproveitando o deslize que foi cometido pela campanha do Bolsonaro, a bobagem do Roberto Jefferson, para pautar essa semana. E ele tem conseguido fazer. É importante que ele entre pautando a votação no próximo domingo. Lula conseguiu ganhar de Bolsonaro, na minha opinião, na primeira e na segunda semana. Na terceira semana que Bolsonaro estava esboçando uma reação, veio o episódio do Roberto Jefferson. E agora nós temos aí o Lula pautando a semana que é a semana mais decisiva, enquanto Paulo Guedes faz bobagem. Como sempre, né? Guedes guedeia, né, pessoal? Opa.